Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer a formação litúrgica. Nós decidimos fazer a formação litúrgica porque agora nessa quarentena a gente precisa se preservar e não há essa aglomeração. Então a gente aproveita fazer a formação litúrgica através dos meios de comunicação. Já estávamos iniciando na semana passada e vamos continuar nessa semana também. Eu aproveito as considerações de nosso colega franciscano Frei José Ariovaldo da Silva, e então vamos aproveitar para transmitir para vocês. Nós já começamos o tema falando sobre o domingo, a importância do domingo, que nós estamos esquecendo. Nós, vamos dizer assim, referindo-nos a toda a sociedade como tal. E nós, envolvidos na sociedade, também entramos nessa. E nós, muitas vezes, usamos o domingo só para descanso, ou cumprir um preceito dominical, ou temos o domingo como um dia de lazer, ou fazer turismo, e também corremos o risco de esvaziar o domingo do sentido, aquele sentido pelo qual ele foi instituído, o domingo que é propriamente o dia do Senhor. Então hoje o tema será o domingo, Páscoa semanal dos cristãos. Não é algo que a gente acrescenta, mas é o essencial do domingo. O primeiro dia da semana tornou-se o dia do Senhor, o domingo. Portanto, agora é do Senhor esse dia. E quando dizemos do Senhor, falamos do Cristo ressuscitado, vivo. Isto significa esse dia é um dia especial, primordial, no dizer do Concílio Vaticano II, em que as comunidades cristãs reunidas em assembleia fazem esta experiência, essa que é: o Senhor Jesus Cristo está vivo entre nós e nós temos vida em sua vitória sobre a morte. Este é o dia semanal da Páscoa, ou seja, dia em que a Páscoa do Senhor e nossa também é experimentada como bem viva, presente aqui e agora. E como diz São Jerônimo, que morreu em 419 depois de Cristo, né? Cheio de entusiasmo, ele diz: o domingo é dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. Por isso que em algumas línguas esse dia até recebeu o nome não de domingo, mas de dia da ressurreição, tanto na língua russa como na língua da cultura bizantina, né? Nomes que significavam a mesma coisa, significavam a ressurreição, dia da ressurreição. O domingo é o dia semanal da Páscoa, quer dizer, é o dia em que semanalmente nós nos reunimos para celebrar este grande acontecimento na vida de Jesus e atualizando na nossa vida, O que é Páscoa? É morrer e ressuscitar. Morrer ao pecado e ressuscitar para a vida, né? Para o bem, para a justiça, a fraternidade, a paz, a solidariedade, ressuscitar para o bem. Quando os discípulos
e discípulas de Jesus no primeiro dia da semana perceberam que Jesus está vivo, encheram-se de intenso júbilo. Não estava tudo perdido. Não, muito pelo contrário. Agora é que começa o tempo bom, o tempo novo, com o anúncio da ressurreição. O dia novo, o dia eterno, o dia que não tem fim, o dia que não tem ocaso. Estamos salvos, nós podemos dizer com alegria e com entusiasmo, estamos salvos para sempre. O futuro é garantido e certo. Na Páscoa de Cristo, passamos da situação de frustração e de morte para uma situação de vitória certa de vida. Esta é a grande riqueza deste dia, o dia do Senhor, dia dos cristãos. Dia das comunidades cristãs, quando as comunidades se reúnem e festejam este fundamento de nossa fé. Dia de toda a criação renovada. Dia da nova criação. Percebemos, então, que a primeira criação foi entortada, quer dizer, o projeto original de Jesus, de Deus, foi entortado, quer dizer, foi frustrado pelo pecado. E nós todos sentimos isso. E foi restabelecido, ou melhor, foi resgatado o projeto de Deus pela morte e ressurreição de Jesus. A nova criação. Todos nós participamos quando nós somos batizados. Então nós participamos da nova criação. Nós nascemos de novo. É um novo nascimento. O Senhor está vivo nas lutas e vitórias da gente, né? Como a gente luta pela saúde, como a gente luta pela paz, como a gente luta no encontro das famílias, como a gente luta para que todos se sintam bem. São essas as vitórias que a gente tem que celebrar e também se empenhar, porque a luta é algo para construir um mundo melhor. Isso é participar da Páscoa de Jesus. Nesse dia, como os apóstolos reunidos no cenáculo, ele aparece a nós reunidos em assembleia litúrgica e nos diz: a paz esteja convosco. Em outras palavras, ele diz: fiquem tranquilos, não fiquem tristes, não se desesperem. Estou vivo, sou eu. Sintam-se comigo também vencedores. Como celebramos este sacramento semanal, perguntamos como celebramos este sacramento semanal da Páscoa, que nós chamamos de domingo. Então essa pergunta realmente exige uma resposta de nós. Como é que nós celebramos essa Páscoa semanal? Pela Eucaristia, pois nela celebramos precisamente a memória daquilo que é a essência mesma do dia do Senhor, a Páscoa, como dizemos lá na liturgia. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Dizemos nós na oração eucarística. O domingo é também o dia da escuta da palavra, pois foi neste dia que o Senhor ressuscitado abriu o sentido das Escrituras aos discípulos, aos 2 discípulos que caminhavam para Emaús. Até eles disseram depois como nosso coração ardia quando ele explicava as Escrituras. Então, ele abriu
os olhos do coração, para eles entenderem as Escrituras, que elas estavam sendo realizadas, aquilo estava acontecendo, e aconteceu com Jesus, o que estava escrito pelos profetas. O domingo, então, é também o dia da escuta da palavra. Como é importante essa escuta da palavra, porque quanto mais a gente está longe da fogueira, mais frio a gente sente. Vamos nos aproximar mais do fogo para nós sentirmos o calor. Aí então a gente expressa o calor como o amor de Deus por nós, quando nós nos reunimos. É neste dia que Jesus continua a nos falar mediante a palavra proclamada nas assembleias dominicais. Por isso também, como é importante a gente preparar-se para uma boa proclamação da palavra de Deus. Nesse dia, os cristãos celebram a sua Páscoa semanal também pelo repouso, porque o repouso tem um grande significado. Não é só descanso para recobrar as forças físicas, mas o repouso como repouso, não de dormir, mas o repouso para o descanso, não é descanso físico, mas é aquele degustar a família, degustar a reunião, o encontro familiar, degustar o encontro com as pessoas, ou como se diz, jogar a conversa fora, se sentir família, né? Isso é importante no domingo. Então, pelo repouso dominical que renova as energias, celebramos e evocamos, simbolizando o repouso total da Páscoa de Cristo, que nos garantiu a partir deste dia. Celebramos este dia como um dia de festa, pois ser o dia mais bonito da semana, por ser o dia mais bonito da semana. Páscoa semanal dos cristãos, dia do sol verdadeiro, o dia eterno, que não tem ocaso, dia do Espírito Santo que reúne e anima nossas assembleias, dia do Evangelho, dia da evangelização, dia da solidariedade, pela visita aos doentes. Como é importante sentir-se, né, assim, acolhido, ou acolher os doentes, participando em mutirões, me ajuda a fazer alguma coisa em mutirão, dia da própria natureza em festa, recebendo nossa visita, contemplando a natureza, o canto dos pássaros, o murmúrio das águas, o calor do sol, a sombra das árvores, a brisa afagante, a beleza das flores, a dança das borboletas. Tudo evoca e celebra o mistério da vida que a Páscoa de Cristo resgatou, porque não tem sentido nada disso se Cristo não tivesse ressuscitado, não tivesse vencido a morte. É a natureza em festa sob o olhar contemplativo do ser humano, celebrando o Senhor dos dias que deu novo brilho e novo sentido a tudo. Por isso, faz sentido nesse dia entrar em comunhão também com a natureza criada e recriada, no sentido de todos os dias e ao mesmo tempo ouvir sua voz suplicante, a natureza dizendo: deixem-me viver, não me destruam, para poder celebrar sempre com vocês a nossa vitória, a vitória da vida sobre a morte, que o domingo tão bem representa. Seria esse o texto para refletir. Agora, para nós
aprofundarmos esse tema, poderemos considerar algumas perguntas. Por que será que esse dia se tornou o dia semanal da grande festa dos cristãos? O motivo, eu acho que todos nós sabemos, né? Por que se tornou um dia de grande festa para os cristãos esse dia? O que os cristãos sentiam e sentem quando chega esse dia tão importante da semana? Procurar entender que isso tem um grande sentido. Preparar-se. Em casa, quando a gente era pequeno, né, não tínhamos o rio, não tinha chuveiro em casa, né, para tomar banho, íamos para o rio. E lá nós nos ensaboávamos e tomávamos um banho e nós refrescávamos e se tornava tudo mais bonito. Vestíamos com roupa nova, roupas lavadas e assim por diante. Então, fim de semana não é um fim de semana, mas é preparação para o dia do Senhor. Costumamos dizer fim de semana. Não é bem falado isso. Nós queremos sempre dizer um bom domingo para vocês. Se a gente deseja um bom domingo, a gente sempre lembra que é um dia importante para os cristãos, um dia especial. O que os cristãos fazem quando chega esse dia? Como eles festejam esse dia? Cite pelo menos 3 motivos fortes que levam os cristãos a celebrar o domingo. Como nós passamos aí a refletir antes, né? Por que será que nesse dia a gente faz questão de levar os acontecimentos concretos da vida para a celebração da comunidade? Justamente, o dia, a semana que passou, pode ter tido vitórias e fracassos, né? Fracassos, quando a gente desanimou, é sinal de morte. Então a gente leva também os fracassos, os desânimos e as coisas que não deram certo, mas também a gente leva as vitórias, a fé que nós tivemos para superar os fracassos e assim por diante. A união, a fraternidade, a solidariedade que conseguimos realizar com os outros. O que tem a ver a celebração do domingo com esses acontecimentos da semana? Justamente é louvar, agradecer e pedir a força do ressuscitado, né, para vencer também em nós as forças do mal. Agradeço a atenção de vocês e espero que a gente continue fazendo essas reflexões litúrgicas para que a nossa liturgia seja aprofundada e que não seja apenas um rito vazio. Porque o rito vazio, para nós, é puro farisaísmo, cumprir o dever apenas. Queridos irmãos, fiquemos em paz e o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.